Bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos estudar cromossomos sexuais. Na maioria das espécies, o principal fator determinante do sexo são os genes. Em geral, esses genes estão situados em cromossomos especiais, chamados cromossomos sexuais. Os demais, não envolvidos na determinação do sexo, chamam-se autossomos. Como esses cromossomos possuem também genes para outras características, a transmissão desses caracteres guarda alguma relação com o sexo do indivíduo. Nos mamíferos, um gene no cromossomo Y leva ao desenvolvimento de testículos, que produzem hormônios masculinos. Na ausência desse gene, formam-se ovários, que produzem hormônios femininos. Na espécie humana, há 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais, o que pode ser representado assim: a mulher 46XX, homem 46XY. Como sabemos, o processo de divisão celular que origina os gametas é a meiose. Assim, metade dos espermatozoides do macho possui o cromossomo X e a outra metade o cromossomo Y. Dizemos então que o sexo masculino é heterogamético. Nas fêmeas, todos os óvulos apresentam o cromossomo X. Dizemos que o sexo feminino é homogamético. O sexo é determinado no momento da fecundação. Se o óvulo, na maioria dos casos, trata-se de um ovócito, for fecundado por um espermatozoide X, o embrião formado originará uma fêmea. Se por um espermatozoide Y, nascerá um macho. Esse tipo de determinação do sexo é chamado de sistema XY. A proporção de nascimentos de machos e fêmeas é de cerca de 50%. Na espécie humana, embora nasça cerca de 1,07 menino para uma menina, na faixa etária que corresponde à adolescência, a proporção entre meninos e meninas aproxima-se de 50%. Os cromossomos X e Y possuem pequenas regiões homólogas, chamadas pseudo-autossômicas, nas extremidades que se emparelham na meiose. Na parte não homóloga do X, ou seja, a parte maior, estão situados vários genes que controlam diversas funções no organismo, entre elas a produção de pigmentos nas células da retina, que possibilitam a visão de cores e a produção de uma proteína importante para a coagulação do sangue. Mutações nesses genes podem causar distúrbios, como o daltonismo, que é a dificuldade de percepção de certas cores, e hemofilia, dificuldade de coagulação do sangue. Os genes situados nessa região especial do cromossomo X são chamados de genes ligados ao sexo, ou genes ligados ao cromossomo X. O tipo de herança no qual estão envolvidos é chamado de herança ligada ao sexo ou herança ligada ao cromossomo X. Os alelos desses genes podem aparecer em dose dupla nas mulheres, mas o homem, que é XY, só apresenta um deles. Por isso, a mulher pode ser homozigótica ou heterozigótica para esses alelos. O homem é caracterizado como hemizigótico. Assim, se ele possuir um alelo para um caráter recessivo ligado ao sexo, como o daltonismo e a hemofilia, esse caráter poderá manifestar-se. Na mulher, esse caráter recessivo só se manifestará quando o alelo estiver em dose dupla. Essa situação acarreta a existência de um número maior de homens que de mulheres com caracteres recessivos ligados ao sexo. Para entender esse fato, convém lembrar que a probabilidade de ocorrerem 2 alelos no mesmo indivíduo
é o produto das probabilidades desses alelos isoladamente. Por exemplo, se a frequência de determinado alelo Dzinho é 10%, essa será a frequência de machos portadores da característica, representados por XDzinho Y. Os alelos exclusivos do cromossomo X são representados à direita e acima. Para apresentar essa característica, uma fêmea deve ser XDzinho, XDzinho. A probabilidade será 10% vezes 10%, que é igual a 1%. O termo daltonismo vem do nome do químico inglês John Dalton, que em 1794 publicou um estudo revelando que tinha dificuldade para distinguir certas cores. Esse problema também é conhecido como cegueira parcial para cores. A visão em cores depende de pigmentos ou proteínas sensíveis à luz presentes em 3 tipos de células especiais da retina, são os cones, cada um com um tipo de pigmento. Os que são ativados principalmente pelo comprimento de onda da luz vermelha, os ativados pela luz verde e os ativados pela luz azul. A percepção de determinada cor depende da quantidade relativa de cada tipo de cone ativado. A dificuldade de percepção de cores pode ocorrer pela falta de um ou mais tipos de cones ou pela menor produção de alguns pigmentos. Um gene autossômico controla a produção de cones azuis e a produção de cones verdes e vermelhos é controlada por genes no cromossomo X. Em uma das formas de daltonismo, há dificuldade para distinguir entre certos tons de verde, amarelo e vermelho. Isso pode acontecer por causa de um alelo alterado de um gene do cromossomo X, o que leva à ausência de cones para a cor verde ou a menor produção de pigmentos desse cone. Essa forma de daltonismo é provocada por um alelo recessivo Dzinho, ligado ao sexo. Seu alelo Dzão é responsável pela visão normal. Com essas informações, podemos observar o quadro exposto aí, onde vocês poderão observar o genótipo e o fenótipo de mulheres e homens referentes ao daltonismo. Considere uma mulher com visão normal, mas portadora de um alelo para o daltonismo, que possui genótipo XDzão, XDzinho. Imagine que seu marido também apresente percepção normal de cores, XDzão, Y. Veja como poderiam ser os filhos desse casal fazendo esse cruzamento através do quadro de Punnett. A hemofilia é uma doença genética em que a capacidade de coagulação do sangue é muito reduzida. A demora na coagulação provoca sangramentos prolongados em ferimentos ou hemorragias internas nas articulações e músculos. Essa doença ocorre por causa da falta de um dos fatores de coagulação presentes no plasma. O tipo mais comum, responsável por cerca de 85% dos casos, é a hemofilia A, causada pela deficiência do fator 8º de coagulação. A síntese desse fator é controlada por um gene presente no cromossomo X. O alelo mutante e recessivo provoca a hemofilia pela ausência desse fator. Na hemofilia B está ausente o fator 9, também sintetizado por um gene no cromossomo 10. Na hemofilia C está ausente o fator 11, sintetizado por um gene autossômico. A doença pode ser controlada administrando o fator que está ausente no sangue.
A herança da hemofilia A segue o mesmo padrão do daltonismo. A proporção de homens hemofílicos é de cerca de 6 em 10 mil. Com essas informações, podemos observar o quadro a seguir, onde se tem genótipos, fenótipos de homens e mulheres hemofílicos. Se um homem com hemofilia A, XHY, se casar com uma mulher não hemofílica, XH, nenhum dos seus filhos e filhas terá doença, mas as filhas serão portadoras do alelo para a doença, serão XH, e poderão ter filhos hemofílicos, mesmo que se casem com homens não hemofílicos. Portanto, a hemofilia e outros caracteres ligados ao sexo transfere-se de um homem para o seu neto por meio de sua filha. As mulheres hemofílicas são muito raras, XH, pois as uniões capazes de produzi-las têm chance muito pequena de ocorrer. É necessário que um homem hemofílico se case com uma mulher portadora, também pouco comum, para nascerem filhas hemofílicas. As raras mulheres portadoras da anomalia precisam receber tratamento intensivo com fator anti-hemofílico. Há casos em que é necessário inibir o ciclo menstrual com hormônios para evitar a perda de sangue na menstruação. Nós vamos ver essas características, daltonismo e hemofilia, o quadro de Punnett, como se faz os cruzamentos, tudo isso nós vamos ver em aulas ao vivo, onde eu vou demonstrar para vocês esses cruzamentos. Nós temos outros tipos de herança relacionada ao sexo. Há outros 2 tipos de herança relacionada ao sexo. A relacionada aos genes exclusivos do cromossomo Y, chamada holândrica, ou restrita ao sexo, e aquela relacionada a genes autossômicos, cujos efeitos podem ser modificados pelo sexo do indivíduo. A herança ligada ao cromossomo Y. O cromossomo Y apresenta menos de 100 genes, que codificam 23 tipos de proteínas. Um deles, chamado de SRY, promove a transformação de uma gônada indiferenciada do embrião em testículo. Este produz testosterona, que em ação com outros hormônios promove o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos. Um exemplo de herança holândrica é um tipo de infertilidade masculina devido a mutações em um gene exclusivo do Y. Já no caso da hipertricose auricular, são aqueles pelos longos na orelha, que muitos autores consideram herança restrita ao sexo. Vamos ver a seguir que a esse respeito há controvérsias. Herança limitada pelo sexo. Em certas famílias da Índia, a transferência do pai para os seus filhos homens de um aumento da quantidade de pelos no pavilhão auricular. É a hipertricose auricular. Apesar de considerada herança holândrica por vários autores, alguns estudos recentes indicam que é mais provável que a hipertricose deva-se a um alelo autossômico que, embora exista nos 2 sexos, só se expressa no sexo masculino. Esse tipo de herança em que um gene presente em um autossomo só se expressa em um dos sexos é conhecida como herança limitada pelo sexo ou herança restrita ao sexo. Outro exemplo dessa herança entre os mamíferos é a produção de leite, que só acontece nas fêmeas. Herança influenciada pelo sexo. O sexo de um indivíduo
pode modificar a expressão de um gene. Um exemplo de caráter influenciado pelo sexo é a calvície na espécie humana. Esse caráter pode ser consequência de fatores ambientais. Certas doenças adquiridas podem levar à queda de cabelo, mas na maioria das vezes é hereditário. Na presença de testosterona, o alelo para a calvície age como dominante. E em concentrações baixas desse hormônio, o alelo age como recessivo. Por isso, a presença de um alelo para a calvície já é suficiente para que o homem seja calvo. Na mulher, são necessários 2 alelos para que o fenótipo se manifeste e, geralmente, o efeito é limitado a uma diminuição do diâmetro dos fios e da quantidade de fios de cabelo. Bem, terminamos aqui esta parte de cromossomos sexuais, que nós chamamos também de sexo e herança genética, porque são características ligadas aos cromossomos sexuais. Qualquer dúvida, nós vamos tirar nas aulas ao vivo. Vou resolver alguns problemas sobre essa parte de daltonismo e de hemofilia juntamente com vocês, para ficar mais claro, certo? Um grande beijo e até a próxima aula.